Queria agradecer pelo convite da Febratel, né, pela oportunidade da gente discutir, acho que questões tão ricas aí ao longo do dia, né? O tema aqui é um assunto novo, né? São serviços, acho que a gente tem ainda muitas questões a evoluir, né? É um tema bastante interessante. Queria chamar para compor a mesa, né, para falar sobre o desenvolvimento de novas tecnologias e as oportunidades e as ameaças a esse desenvolvimento. Aníbal Diniz, conselheiro da Anatel. Carlos Azen, gerente setorial do Indústria de TICs do BNDES. Thales Marçal, coordenador do Departamento de Ciência e Tecnologia do MCTIC. O José Américo vai fazer uma dobradinha aqui com a gente. E o professor Caio Mário Pereira Neto, da FGV. Bom, esse assunto, acho que temos especialistas aqui na mesa, pessoas que já discutiram bastante esse assunto. Tem um panorama muito bem desenhado sobre quais rumos a gente tem que trabalhar e quais são as principais ameaças que a gente tem pelo caminho, né? Vou passar a palavra para o Aníbal Diniz, para ele fazer uma abertura, uma explanação para a gente. Obrigado. É um prazer estar aqui nesse painel do Sinditele Brasil. E dizer que o tema é absolutamente oportuno e necessário. Em primeiro lugar, quando a gente fala de desafios e ameaças para o desenvolvimento do setor, a gente esbarra com dois entraves que precisam ser superados aqui. Um deles estava sendo debatido no painel anterior, que é justamente o entrave dos tributos. E o outro é o entrave da infraestrutura. Porque, se a gente não tiver resolvido o problema tributário e se a gente não encontrar uma forma de dar o endereçamento adequado para a questão da infraestrutura, todos os sonhos que dizem respeito às novas tecnologias poderão estar seriamente ameaçados. E aí, o título do painel vai estar realmente configurado. O que pode ser uma esperança pode também se transformar numa ameaça. Dentro do Conselho Diretor da Anatel, eu tenho procurado sempre, né, com a nossa equipe, conduzir os debates para aquilo que são as questões, digamos assim, que é uma herança complicada por conta da força regulatória, que nos deixa amarrado, e a gente não tem como fazer diferente, sob pena de cair, inclusive, em exposições frente aos órgãos de controle, que é uma das visões que a gente coloca. E a outra visão é a visão de futuro. E nisso eu tenho me colocado completamente devotado a esse desafio. Tipo, o que nós podemos fazer para verdadeiramente contribuir para o setor de telecomunicações? E, se vocês acompanharam, na última reunião do Conselho, nós trouxemos 2 votos que, para mim, são bastante significativos, e eu quero abordar um deles aqui. Um dos votos foi o regulamento de fiscalização regulatória, tentando trazer uma nova visão para o setor, no sentido de que as empresas, as companhias, devam muito mais se autorregular e buscar, a partir dessa autorregulação, uma espécie de premiação e muito menos sanção, para a gente poder romper com um passado de muitas multas e poucos resultados. E a outra matéria que eu apresentei foi justamente o Plano Estrutural de Rede de Telecomunicações. E eu quero insistir com vocês, isso dialoga completamente com esse ambiente de desafios, de novas tecnologias, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum se a gente não resolver efetivamente o desafio da infraestrutura no Brasil. Então, eu quero, de cara, já apresentar qual é a base do Plano Estrutural de Rede de Telecomunicações e dizer também que, nesse voto,
a gente tenta endereçar os dois problemas, porque a gente aponta o desafio da infraestrutura e, ao mesmo tempo, aponta o caminho para a resolução do problema do financiamento para a infraestrutura no setor, que é justamente dando uma resposta no que diz respeito à liberação dos fundos setoriais. Bom, o Plano Estrutural de Rede de Telecomunicações, o PERT, ele tem o objetivo de buscar a coordenação de esforços e investimentos entre os setores público e privado, no sentido de ampliar o acesso à banda larga no Brasil. O PERT passa a ser, portanto, um instrumento fundamental da Anatel para organizar a execução das políticas setoriais. A importância do plano já foi, inclusive, reconhecida pelo Conselho Diretor em duas ocasiões. Primeiramente, na consulta pública do Plano Geral de Outorgas, o PGO, e depois na deliberação sobre a aplicação dos saldos do PGMU-3. A proposta encaminhada pela área técnica está fundamentada no artigo 22, inciso 9 da LGT, que dispõe: compete ao Conselho Diretor, inciso 9, aprovar, aliás, está fundamentado nos incisos 3 e 9 do artigo 22. No inciso 3, propor o estabelecimento e alteração das políticas governamentais de telecomunicações, e o inciso 9, aprovar os planos estruturais das redes de telecomunicações na forma em que dispuser o regimento interno. A área técnica fez um trabalho hercúleo, e eu quero, novamente, elogiar aqui o trabalho desenvolvido, e chegou a 6 objetivos que devem estar presentes no PERT e constam do nosso voto. Realizar o diagnóstico da situação atual da banda larga no Brasil, obter clara visão das lacunas de atendimento de infraestrutura que impactam a expansão do serviço de banda larga, identificar as áreas com baixa viabilidade econômica, propor projetos que estimulem a construção de infraestrutura necessária para a expansão da banda larga, propor a elaboração de um plano nacional que fomente a ampliação de acesso aos serviços de banda larga e apontar fontes de financiamento que possibilitem investimentos em áreas de pouca atratividade do mercado. Com relação à infraestrutura de transporte, foi identificado que 42% dos municípios ainda não dispõem de rede de transporte em fibra óptica. Desses, 54% estão localizados na região norte e nordeste e 23% no estado de Minas Gerais. No caso da rede de acesso móvel, ainda falta implantar a tecnologia 3G nos distritos não sede e 4G nas sedes dos municípios com menos de 30 mil habitantes. Quanto à rede de acesso fixa, existem 2.221 municípios com velocidade média inferior a 5 megabits por segundo, quando a média nacional é de 14 megabits. Para solucionar esses desafios encontrados, a área técnica indicou 6 projetos que foram organizados em 3 temas: ampliação das redes de transporte, expansão das redes de acesso e implantação de redes públicas essenciais. No tocante ao primeiro tema, foram indicados 2 projetos. Um deles se refere à instalação de rede de transporte por meio de fibra óptica em municípios que ainda não dispõem dessa infraestrutura. O outro trata da instalação de rede de transporte por meio de enlace de radiofrequência, de maneira a complementar ao projeto anterior nos municípios que não tenham viabilidade técnica ou econômica para instalar cabos de fibra óptica. Com esses projetos, seriam atendidos 2.325 municípios sem disponibilidade de rede de transporte adequada, em benefício de 14% da população brasileira, quase 29% da população. Quase 29 milhões de pessoas, desculpe. Um desses projetos cuida da expansão do SMP, em distrito não sede. Para tanto,
foi escolhida a tecnologia 3G como patamar mínimo de atendimento. Nesse projeto seriam beneficiadas pelo menos 3.800.000 pessoas que passariam a contar com cobertura SMP para a comunicação de voz e dados. Outro projeto é a expansão da tecnologia 4G para as sedes municipais. Hoje, a tecnologia 4G só chega aos municípios acima de 30.000 habitantes. A ideia é chegar a todos os municípios, também aqueles abaixo de 30.000 habitantes. O terceiro projeto é a expansão de rede de acesso fixa de alta velocidade. Com isso, procura atender 2.221 municípios. Esses projetos todos, vale ressaltar, foram profundamente debatidos com a área técnica, e a gente teve uma interação bastante afinada com o nosso gabinete, e o resultado me pareceu bastante sintonizado. A gente entende que, sem dar essa resposta, no sentido de corrigir esse gap de infraestrutura, a gente não vai estar podendo dar uma resposta no sentido de preparar o Brasil para receber essa expansão das novas tecnologias. Aí, aonde está o problema para a gente superar esse gap? Está exatamente nas fontes de financiamento. O projeto levantou, basicamente, 4 linhas de fontes de financiamento. A revisão do modelo de concessão, que a gente espera firmemente na aprovação do PL C79 no Senado, mais o saldo do PGMU. Nós temos os termos de ajustamento de conduta, que ainda é um instrumento, apesar de que não foi possível, até o momento, celebrar nenhum TAC, efetivamente, mas é um instrumento a ser considerado, porque nós temos que encontrar uma forma de dar uma resposta para esse imenso acúmulo de sanções que precisam ser convertidos em investimentos para o setor. A venda e renovação de radiofrequência continua sendo uma fonte muito importante. As desonerações tributárias são temas que também estão presentes em todas as discussões. Eu, particularmente, acho esse tema muito pouco viável, porque nós temos um Estado que não abdica de arrecadar e cada vez aumenta mais nos seus custos. Então, quando falo de desoneração, eu já faço questão de deixar minha ressalva, que eu não acredito nessa possibilidade. Agora, acho que o setor tem um grande saldo e tem a maior autoridade para falar a respeito, justamente sobre os investimentos vindo do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. Feita essas observações, eu quero dizer que os outros saldos, todos, para mim, são saldos incertos e que eu não tenho nenhuma garantia de que eles vão, de fato, acontecer. E, se porventura acontecerem, se tudo der certo em relação aos outros saldos, eles têm um limite, que é a finitude. Eles são recursos finitos. E, quando nós estamos falando de um plano de longo prazo, e o PERT, o Plano Estrutural de Rede, ele pretende ser um plano decenal, um plano que aponte um conjunto de investimentos de longo prazo, então ele precisa também de uma fonte de financiamento continuada. Não dá para pensar numa fonte de financiamento que, uma vez entrado esse saldo, como está posto agora o saldo do PGMU, ainda que seja esse valor, ainda que o valor seja reconhecido pelas empresas, 3,5 bilhões, não é suficiente para resolver o tamanho déficit de infraestrutura que nós temos. Portanto, nós precisamos verdadeiramente focar naquilo que digamos assim, o assunto em que o setor está mais autorizado a falar. E repito isso, o que já falei em eventos anteriores do Sinditele Brasil. Às vezes, a gente faz um discurso muito mais contundente naquilo que nós não temos efetivamente direito e nos abdicamos de falar daquilo que nós temos direito. Os fundos setoriais pertencem ao setor, eles têm que ser voz única de empresários, de advogados que defendem o setor e também do órgão regulador, porque, se nós não unificarmos o discurso em cima dessa questão, dificilmente a gente vai ter a sensibilidade efetiva do governo. Então, em relação a essas fontes, elas têm uma série de entraves.
quando se fala de liberação dos fundos, alguns dizem, isso é impossível, porque tem muitos entraves, e realmente tem. Então, para isso, nós precisamos saber qual o formato de atuação para a gente superar esses entraves. E não tem como a gente fazer algo se não tiver uma alteração legal. E essa alteração legal é também responsabilidade da Anatel propor. O Poder Executivo ele tem a prerrogativa de mandar ao Parlamento uma proposta, porque mexe com tributação, mexe com serviço público, mexe com serviço essencial. Então, é atribuição privativa do Presidente da República. Mas quem é o órgão regulador responsável por assessorar o Executivo, por apresentar uma proposta ao Executivo? A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Então, eu estou aqui para dizer que o nosso voto ele procurou também atentar para isso. A gente apontou cada uma das possíveis condições de impedimento de liberação dos fundos e a gente tentou atacar no sentido de uma proposição legislativa única. E essa proposta nossa, ela visa praticamente mexer em 4 leis. Ela mexe na própria LGT, no sentido de trazer, primeiro, o FUST, saindo do capítulo da universalização, trazendo o FUST, tirando o FUST do capítulo da universalização e levando para o capítulo das obrigações comuns, das disposições gerais, de tal maneira que a gente não fique mais vinculado ao investimento apenas no regime público. Porque as pessoas têm ideia de imaginar que, quando se fala quando se usa o discurso da universalização, as pessoas imaginam logo que estamos vinculando ao regime público. Não, tem possibilidade da gente, com essa alteração legal, retirar o FUST do capítulo da universalização e trazer para o capítulo das disposições gerais da LGT, e dessa forma a gente já dá uma resposta contundente. A outra coisa, nós precisamos alterar também a lei do Fistel, porque hoje ela arrecada 10 vezes mais do que a Anatel efetivamente precisa, e daí acontece aquilo que está acontecendo agora com a regra de ouro, que está liberado o uso do Fistel para qualquer fim, e a gente não pode cobrar. Então, a forma que nós encontramos também de incrementar melhor o FUST é justamente a gente reduzir o valor do Fistel e fazer essa transferência para o FUST, de tal maneira que não haja nenhuma oneração do setor. Uma terceira mexida importante que nós consideramos a gente alteraria a lei do FUST, alteraria a LGT, alteraria a lei do Fistel, de tal maneira que ela reduzisse ao mínimo necessário para a manutenção da Anatel e os seus recursos efetivos fossem conduzidos para financiar efetivamente o serviço de telecomunicações a partir do Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, que se mantém. Outro aspecto importante, eu vi que tem proposta de querer mudar o nome do FUST. Se nós temos um saldo de 20 bilhões de FUST ao longo da história, se temos um saldo de 100 bilhões da soma dos fundos ao longo da história, por que nós vamos abrir mão dessa simbologia, se essa simbologia nos é favorável ao setor? Então, nós temos que manter o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, agora temos que fazer a atualização da lei para que esses recursos efetivamente possam ser investidos na ampliação da infraestrutura de banda larga, que é a essencialidade. Então, basicamente, os aspectos que a gente considerou que são fundamentais, por último, uma resposta direta à internet das coisas e ao desenvolvimento maior do M2M, é exatamente a gente trazer também uma mudança no Programa Brasil Maior, de tal maneira que a gente já aponte, enquanto proposta da Anatel a ser incorporada pelo Executivo, que haja taxação zero para os novos dispositivos, e também que a gente possa estabelecer a mesma regra para as estações receptoras de satélite, que os valores cobrados em termos de taxa de habilitação para as estações receptoras de satélite sejam iguais aos dispositivos móveis
porque é uma taxação até discriminatória, né? Eu que sou da Amazônia, imagine só que uma pessoa, para ser conectada por uma estação receptora de satélite no Acre, tem que pagar 10 vezes mais do que a pessoa para habilitar um dispositivo móvel. Então, a gente está propondo também a mudança no Programa Brasil Maior, na lei específica, para que a taxação da estação terrena de satélite seja igual à do dispositivo móvel celular. Dessa maneira, eu acredito que a gente está dando uma resposta efetiva e, insisto, a gente foi fortemente cobrado enquanto Anatel no painel anterior. E eu quero dizer que, das cobranças feitas, eu concordo com algumas e discordo de outras. Então, eu quero trabalhar, nesse momento, só com as concordâncias. Eu acho que, efetivamente, a Anatel está inadimplente no sentido de apresentar um projeto efetivo para a utilização dos fundos junto ao governo federal. Se o TCU cobrou da Anatel, cobrou com razão, porque, efetivamente, a Anatel deixou de cumprir o seu papel. Eu estou na Anatel há 3 anos, ano que vem termina o meu mandato, e eu quero, sinceramente, prestar a minha contribuição. E acho que, se esse projeto, o Plano Estrutural de Rede de Telecomunicações, seguido do anteprojeto, da minuta de anteprojeto que nós já disponibilizamos, já está consignado do nosso voto, já levamos ao conhecimento do ministro Kassab e também levamos ao conhecimento do secretário André Borges. Então, nós estamos diante da possibilidade do governo federal adotar uma medida efetiva para destravar a utilização dos fundos. Se isso não acontecer, infelizmente, esse processo de judicialização que foi anunciado no painel anterior, com certeza vai ganhar muito mais efetividade, e aí a gente corre um risco que aí sim vai ser a paralisação total do setor, se nós tivermos aí alguma medida cautelar que impeça a cobrança desses fundos, e aí sim nós não vamos mais ter sequer discurso para fazer em defesa do setor de telecomunicações. Porque, nesse momento, eu acho que se nós temos que fazer algo é unificar nossa voz, unificar nossa força e defender que o governo federal precisa mandar um projeto para o Legislativo, um projeto que seja amplo, que consiga sistematizar a melhor das ideias que estão colocadas isoladamente pelos parlamentares. No nosso projeto, nós estudamos simplesmente 80 proposições legislativas que se tramitam hoje, sendo 61 na Câmara e 19 no Senado. E, se não for do Executivo uma proposta que tem uma visão conjunta, uma visão estrutural, a gente não vai conseguir dar uma resposta efetiva para destravar esses fundos que são imprescindíveis para a gente fazer a infraestrutura chegar naqueles lugares onde as empresas não têm nenhuma obrigação de chegar, porque elas não vão pôr dinheiro onde não tem rentabilidade. Aonde não tem rentabilidade é responsabilidade do poder público, e o poder público tem esse orçamento e só precisa ter uma atitude de vontade política para destravar a utilização desses fundos para a gente efetivamente poder preparar o Brasil para receber as novas tecnologias. Muito obrigado. A fala do conselheiro Aníbal foi bastante pertinente, fazendo um link com a apresentação anterior, né, onde muita gente discutiu, né, o que fazer com esses fundos. É um dinheiro que é arrecadado, ele não é utilizado. Acho que a gente também tem umas formas de trabalhar, eu acho que do setor, junto com o órgão regulador, né, a sociedade civil como um todo, justamente buscando alternativas, né, de como viabilizar novas oportunidades, né. Acho que a gente tem um caminho grande aí a percorrer, né? E eu acho que, em relação a esse assunto das IoTs, me parece que tem uma convergência, né? O órgão regulador, o BNDES, o MCTIC e o setor, acho que está todo mundo olhando num mesmo sentido, né? No sentido de trabalhar em conjunto. E eu acho que tem o Carlos Azen, ele trouxe um material para a gente, uma apresentação bastante interessante. Vou passar a palavra para ele, que eu acho que vai ficar bem claro para todo mundo a importância das oportunidades que os IoTs vão trazer para a sociedade. Bom, Vitor, obrigado. Primeiro, cumprimentar os membros aqui da mesa, o conselheiro Aníbal, pela excelente exposição, realmente bastante esclarecedora e
E acho que coloca uma série de elementos que a gente tem discutido há muito tempo no setor, né? E que a gente tem várias ferramentas disponíveis para potencializar o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil, que são um motor fundamental para a economia de uma forma geral, né? A gente sempre fala do setor, mas esquece de falar que o setor é importante para a economia de uma forma como um todo, né? Sem telecomunicações, a gente não tem a indústria conectada, a gente não tem uma economia digitalizada, que é para onde o mundo inteiro está indo, né? Então, a gente não pode ficar atrás dessa onda que já está sendo formada. Então, a gente desenvolveu esse estudo de internet das coisas, o BNDES ele contratou esse estudo no final de 2016, em parceria com a MCTIC, né? A gente teve praticamente um prazo de 1 ano para executar esse trabalho, e ele tem sido um instrumento muito feliz e muito rico para a gente justamente contextualizar essa discussão de proposição de uma agenda digital para o país, né? De ter clareza quais são as oportunidades que a gente pode obter a partir do uso da tecnologia nos seus mais diferentes ambientes de aplicação e quais são, de fato, as barreiras que ainda persistem e que a gente tem que, de uma forma bastante colaborativa, é um trabalho conjunto árduo, de longo prazo, tem que buscar enfrentar. Onde é que está a coisinha aqui da... Alice. A coisinha está aqui. Então, muito brevemente, vou tentar cumprir o tempo aqui como meus demais colegas. Então, a gente vai falar rapidamente do estudo, tá? Suas conclusões e proposições, entender quais são as oportunidades que a internet das coisas pode trazer para o Brasil, né? E aí falar mais objetivamente dos desafios, aí com foco bastante estreito aqui na agenda de telecomunicações. Tá? Esse slide a gente usa em diferentes formatos, ele ajuda a gente, de um lado, a entender como o estudo foi montado, né? É bastante comum a gente ver estudos internacionais de internet das coisas que ficam num nível bastante alto, né, de o que é a internet das coisas, e tem uma visão um pouco mais gasosa de possíveis aplicações e tal. A gente queria fazer alguma coisa muito focada em Brasil, né, e entender, de fato, como que a tecnologia pode ser aplicada para a nossa realidade e para trazer valor para a sociedade e para a nossa economia. Então, o estudo ele fez um mapeamento de quais são as verticais que podem ser aprofundadas aqui no país, né, com o mote de desenvolver uma política pública para acelerar o desenvolvimento da internet das coisas no Brasil. Montou uma proposição de agenda para acelerar esse desenvolvimento com base em 4 áreas temáticas, e aí sim fazendo uma provocação de criação de um plano de ação que está sendo gerido pelo MCTIC e deve muito em breve ser anunciado e executado por meio de um decreto. E o outro lado, que é o lado direito da figura, assim, para dizer que o estudo ele engajou muita gente, né, de diferentes setores, não foi um trabalho que foi executado nas salas do BNDES, do MCTIC somente, mas, muito pelo contrário, ele contou com a colaboração de várias pessoas que estão aqui presentes, várias instituições, tanto do governo como do meio privado, academia, especialistas. Então, a gente sempre dá destaque a essa questão, porque tudo que vem do fundo, eu acho que tem um valor muito grande, porque ele foi construído com muitas mãos, né? É um estudo bastante sólido, então a gente acredita muito no valor e na assertividade da agenda que foi proposta a partir desse trabalho. Então, só para destacar um número ali, mais de 19 mil visitas à página do BNDES dedicada ao estudo, dos vários relatórios que foram disponibilizados, mais de 8 mil downloads, então, ou seja, tem muita gente, de fato, interessada em conhecer o tema e saber quais são as proposições para desenvolvimento de política pública. Então, como eu mencionei, né, o estudo ele teve uma pegada muito prática, né? Então, ele partiu, assim, grande parte das análises foram construídas de uma visão de baixo para cima, né? Não foi ao contrário de cima para baixo. Então, dentro dos 11 ambientes que foram analisados inicialmente, foram de fato investigados os possíveis casos de uso para cada um deles, né, como medida de a gente conseguir fazer alguma priorização, né, identificar quais são os ambientes que podem gerar mais valor para o país. E esse slide dá o exemplo de cidade, né? Então, acho que as aplicações, várias delas já estão acontecendo, de fato, já acontecem, sobretudo nas grandes cidades, em algumas aplicações mais pontuais. A gente tem visto muita solução já acontecendo para entregar iluminação pública inteligente. Existe toda uma agenda de uso de tecnologia para mitigar situações de risco de segurança. Então,
E todos esses casos de uso, a gente sempre usa o conectado, né? São câmeras conectadas, são postes conectados, e aí que entra a importância das telecomunicações, né? Então, telecomunicações, como eu estava falando no início, né? Vai ser a base de toda essa onda tecnológica que está surgindo. E aqui, mais para a gente entender, né, esse que acho que é o componente novo que a gente tenta colocar na discussão aqui, é o lado de tentar fazer uma estimativa do impacto, né? A gente chegou a um número mágico de que a internet das coisas até 2025 pode entregar para o país até 200 bilhões de dólares de benefícios, né? Esse número mágico ele surge da composição desses vários fatores, né? Foram 6 critérios que foram analisados, desde o ponto de vista de potencial impacto do PIB das aplicações nos seus diferentes ambientes, ganho de produtividade para a economia, geração de novos empregos, melhoria da qualidade de vida, aí muito olhando para a parte da cidade, né? Impacto ambiental e assim por diante, né? Então, dizer que os números que aparecem são números bastante ambiciosos, né? Se a gente olha esses 200 bi, a gente hoje não está nem na casa dos 10 bi, né? Então, acho que não existe um caminho longo para a gente percorrer e, evidentemente, se a gente vai chegar lá ou não, é muito em função do que a gente consegue construir, né? De reduzir barreiras, de ter, de fato, disponibilidade de recursos para fazer investimentos e assim por diante, tá? Então, esse é um resumo, né? Foram quatro ambientes priorizados pelo estudo, né, dos 11 investigados inicialmente. A gente ficou com cidade, saúde rural e indústria, e aí traz o detalhamento do potencial de aplicação para cada um desses ambientes. E aí, evidentemente, né, os intervalos aí que botam os números de potenciais de geração de valor são bastante elásticos, muito em função disso, né? Enfim, a gente fala muito em potencial. E o quanto a gente vai chegar lá depende do que a gente vai fazer em conjunto aqui, né? Como o BNDES, como o governo, a MCTIC, a Anatel, empresas privadas, assim por diante. O estudo, evidentemente, não fala só de telecomunicações, né? Então, a proposição de construção de uma política pública para acelerar a internet das coisas no Brasil, ela olha 4 eixos, né? Esses 4 eixos eles foram detalhados no estudo final em 60 medidas, né? Telecomunicações entra ali no eixo de infraestrutura e conectividade, depois tem toda a agenda de aspectos relacionados à segurança, privacidade de dados, uma agenda muito voltada para fazer investimentos de inovação e não menos importante, a visão de capital humano, tanto do ponto de vista de entender até que ponto a tecnologia ela é inimiga ou amiga da geração de emprego, né? Acho que nós, como formuladores de políticas públicas, tem que, de fato, ter essa preocupação, mas também do ponto de vista de capacitar as pessoas para essa nova onda, né? Capacitar os operários nas indústrias, os agentes públicos na cidade para gerar demanda, ou seja, como é que a tecnologia pode ser aplicada. Isso tem, de fato, uma agenda muito importante para ser trabalhada do ponto de vista de educação. Então, vamos lá. Telecomunicações, o que o estudo deu de detalhamento, né? Esse relatório, acho que quem não leu, eu encorajo bastante que leia. Um dos estudos. Primeiro, para chegar no estudo, bota no Google Internet das Coisas BNDES, chega a página dedicada ao estudo. E esse é um dos relatórios, é um relatório muito bem construído, que traz um sumário da agenda regulatória que foi proposta a partir dos diagnósticos feito pelo consórcio. Então, dentro da agenda de telecomunicações, eu vou dar destaque a 2 desses temas, mas tem 7 temas no total. Aí trata até da definição de M2M, qual a definição que pode ser trabalhada para evitar má interpretação no futuro, de que é exatamente uma aplicação máquina-máquina, toda a questão de qual é a radiofrequência e como é que vai ser licenciado o espectro para as diferentes aplicações, que tipo de licenciamento de serviço vai ser utilizado. E aí 2 deles são importantes. Um, ele traz um destaque bastante explícito à questão do FISTEL, né? E também traz, no item 2, a questão de infraestrutura, a necessidade de uso de fundos que já estão previstos, né? Aí que entra a questão do FUS, que eu vou explorar em mais detalhe de agora em diante. Então, esses 2 pontos que eu queria trazer aqui para destaque, né? O FUS, nada mais é, acho que o Aníbal colocou de uma forma bastante feliz, né? E nos outros debates anteriores também, o FUS já existe, né? A gente já tem esse recurso, mas que, infelizmente, não foi utilizado com seu objetivo. E eles podem potencializar o desenvolvimento de rede que vai habilitar a internet das coisas no final das contas, né? Agora, o FISTEL ele é um pouco mais complexo, né? Dado que o perfil de aplicações de internet das coisas vai gerar uma receita média por objeto conectado muito baixo,
eventualmente, se a gente não mexe no Fistel, as aplicações simplesmente não vão existir, né? Então, acho que fuste a gente potencializa. E se a gente não resolver o problema do Fistel, a gente inviabiliza, né? Então, acho que é só botar de uma forma bastante clara que o desafio a gente vê dessa forma. Eu não vou me ater a números de FUST, já foi explorado aqui bastante anteriormente. Acho que tem a questão de modernizar a lei, né, para que hoje ela está limitada ao uso de aplicações de universalização de serviços de telefonia fixa comutada, que já caducou, evidentemente. Só que ela tem um aspecto também que é relevante, que, por meio de um decreto, foi colocado que os recursos do FUST eles somente podem ser aplicados na modalidade não reembolsável, né? Ou seja, o dinheiro sai do fundo, vai para uma aplicação para custear aquela camada de serviço que não pode ser explorado economicamente pelas operadoras, mas ele vai e não volta, né? Então, ou seja, não é modalidade de financiamento como a gente normalmente opera no BNDES. E esse é o elemento que a gente queria colocar aqui na mesa para discussão. A gente já vem trabalhando com esse conceito no campo das ideias, com a MCTIC, com a Anatel também, né? E dado, de fato, esse desafio fiscal, né, que hoje, na totalidade dos recursos do FUST e dos vários outros fundos setoriais, né, acho que a questão não se limita também a telecomunicações, os recursos não estão rodando com a sua finalidade prevista. E a gente teve, por outro lado, a experiência do Funtel. O Funtel, o que ele fez? Parte dos recursos arrecadados pelo fundo, eles estão sendo operacionalizados em modalidade reembolsável. Ou seja, o Funtel reserva uma parte, que hoje está em torno de 50% de recursos, que são repassados para a FINEP, e a FINEP ela empresta esse dinheiro para empresas em condições favoráveis de taxa, prazo de amortização, prazo total de financiamento, e, uma vez paga, ele volta para o fundo. Então, esse é um mecanismo que eu acho que pode destravar, pelo menos parte dos recursos que são arrecadados no FUST, porque ele gera um ativo do lado do Tesouro. Então, a gente queria colocar esse elemento novo para a discussão, a gente vem, de novo, trabalhando com essa ideia em ambientes laboratoriais, vamos dizer, dentro do BNDES, dentro do governo, que a gente acredita que, uma vez esse modelo ele tenha, de fato, um respaldo das empresas, e eu, particularmente, acredito que ele possa ser usado de uma forma bastante inteligente e romper, né, essa encrenca que a gente está metido hoje em dia, que a gente arrecada recurso, o recurso é quase 100% contingenciado, a gente não consegue colocar em nenhuma modalidade dentro do seu objetivo previsto em lei. Tá? Fistel, acho que já está colocado, a gente já explorou aqui inteiramente, é isso, né? Enfim, são aplicações que geram receitas, eventualmente, na casa dos centavos, né? Quando você tem uma quantidade enorme de dispositivos conectados, se a gente tiver uma taxa fixa de pagamento de licença de Fistel por linha e no valor alto, simplesmente inviabiliza, né? Então, você joga lá qualquer modelo de negócio que você faça, o investimento, fora qualquer outro investimento de CAPEX, de equipamentos e tudo mais, o Fistel, por si só, ele pode inviabilizar uma série dessas aplicações. Teve, de fato, a redução em 2012, né, por meio da 12715, que veio lá no escopo do PBM, mas, realmente, a nossa leitura que não é suficiente, né? Então, 5,86 para várias das aplicações, a gente entende que viabiliza, de fato, teria que ser zerado para que IoT, de fato, seja um sucesso. E aqui é só para sumarizar o que a gente falou, né? Assim, as oportunidades estão na mesa, né? Existe um potencial bastante grande, esses números são ambiciosos, né? E, de novo, né, não se trata de uma agenda somente de telecomunicações, mas telecomunicações habilitando uma onda tecnológica, uma onda de novos serviços conectados que vão mudar como a indústria funciona, como o varejo funciona, como a população se relaciona com a cidade, como é que serviços públicos são eventualmente prestados com maior eficiência. Então, de novo, telecomunicações vão habilitar isso tudo, mas depende, de fato, da gente ter sucesso na construção dessa agenda regulatória que possam, de fato, colocar mais recursos no setor e derrubar as barreiras, e o Fistel, muito claramente, sendo uma delas. Obrigado. Carlos, obrigado aí pela sua apresentação. Acho que eu já tinha até visto no site esse material, é bastante esclarecedor, tem vários anexos para a pessoa conseguir acessar dados estatísticos mesmo, né, dentro do site. E o material ficou ótimo mesmo, foi um trabalho
uma pesquisa feita bastante a fundo, né? Então, assim, mais uma vez, né, a gente falando da questão da utilização dos recursos, acho que surgiu, né, na discussão uma possibilidade inovadora, né, da gente utilizar uma nova forma, né, que é reembolsável, né, um novo instrumento. Assim, mais uma vez, a gente, aproveitando que a gente está falando de um serviço que é disruptivo, né, coisas que vão trazer novas receitas, por que não também a gente pensar, né, em outras formas de gerir e utilizar esses recursos? Aqui a gente está falando do futuro da educação, da pesquisa, do desenvolvimento no Brasil, né? Se a gente não, a gente já está para trás, né? Uma série de questões. Acho que se a gente não tomar algumas medidas importantes nesse momento, depois lá na frente vai ficar muito difícil para a gente competir, né? Já que isso daqui vai ter implicações importantes até na própria indústria de transformação, né? À medida que isso tudo vai ser automatizado, os nossos commodities, né, podem perder competitividade se o campo, por exemplo, não progredir, né? Então, acho que a gente está num momento que é de suma importância para ter justamente essa mobilização. Eu vou passar a palavra agora para o Thales Marçal, da MCTIC. Ele vai conseguir trazer para a gente, com a tabelinha que esse trabalho foi construído com o BNDES, questões bastante importantes, né, para enriquecer aqui o nosso debate. Obrigado aí. Alô, alô, alô. Obrigado pelo convite, né? É sempre complicado, ou para mim, ou para o BNDES, quem fala em segundo lugar, porque o trabalho foi feito, né, nós dois juntos, e tem o Caio ainda, que vai aprofundar também, participou do trabalho, né? Mas eu dei um outro foco aqui, um pouco mais, numa questão mais ampla do que o que o estudo colocou, né? Primeiramente, obrigado aí, em nome de todo do conselheiro Aníbal, todos os participantes da mesa, né, e a presença de todos aqui. Primeiramente, né, é um pouco importante dizer as questões, a realidade tecnológica no país, né? Hoje, lá trabalhando com a lei de informática dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente vê a baixa cooperação entre os desenvolvedores de tecnologia, né? Os ICTs hoje, eles concorrem por recursos, ao invés de se associarem e desenvolverem soluções. Isso, para mim, é uma grande ameaça ao desenvolvimento tecnológico, de fato, para o país, né? A gente perde muita gente qualificada para o exterior, então também ter um trabalho nesse sentido, de guardar dentro do país as cabeças, é muito importante, né? As dificuldades competitivas, né? Eu cito aqui mais para frente o trabalho do César Rômulo, né, que é um trabalho excelente, aí, uma base de informação para a gente sobre o setor de telecomunicação, mas que é replicado para quase todos os outros setores da economia, né? A nossa dependência de capital do Estado, né, ou de leis como a lei de informática, para fazer o desenvolvimento tecnológico dentro do país, né? Dentro do plano de IoT, né, como perspectiva, foi identificado lá os 4 ambientes que o Carlos Azen já trouxe, né, as cidades, a área rural, a saúde e faltando a indústria, né, com grande potencial econômico, e o IoT, o 5G e a inteligência artificial como grande instrumento para esse desenvolvimento e que isso aconteça de fato nesses 4 ambientes, né? Como toda essa realidade do desenvolvimento tecnológico do Brasil deve ser atacado para exatamente a gente conseguir, dentro da internet das coisas, alavancar todo o ecossistema de inovação digital do país, né? Tanto que nós falamos que o plano de IoT, né, o decreto deve sair o mais rápido possível, já estamos enviando a Casa Civil para discussão, né? Ele é um pedaço do guarda-chuva grande da estratégia digital brasileira, né? Sobre políticas públicas, né? Foi identificado no estudo, e a gente precisa aprofundar agora, trazer agora de fato, né? Agora é a hora das ações, é a hora mais complicada, mas é a hora mais legal. A gente ficou só estudando, agora é a hora de tentar botar em prática. Isso não é fácil, mas a gente pede a cooperação de todos aqui para que isso aconteça. É a sociedade que faz as coisas, o governo ou atrapalha ou piora a situação, então a gente tem que sempre estar ali
do ladinho de vocês, ouvindo a realidade, a necessidade e tentar fazer o mínimo possível e com efetividade. Okay? Então, foram identificadas as questões tributárias, eu nem vou falar aqui só do FUST e do FISTEL, que já foi bem aprofundado a questão, mas a questão tributária como um todo. ICMS, IPI para os dispositivos. Acredito que a questão tributária no Brasil é muito complexa e onerosa para todos os ambientes, não só o ambiente de telecomunicações. Questões regulatórias para o plano de IoT é super importante a gente resolver para que isso aconteça. Questão de privacidade de dados, questão da segurança desses dados, principalmente, como exemplo. A questão educacional, é importante muito a gente transformar. As crianças de hoje elas já entram no mundo digital, mas hoje eu fico olhando a minha filha, ela é uma grande consumidora de conteúdo, e a gente precisa fazer que as pessoas sejam geradores de conteúdo. A capacidade de investimento, como amplificar essa capacidade de investimento, a gente aí trabalha junto com o BNDES para pegar esse gargalo, a gente também tem conversado muito com a FINEP para ver se ela entra ativamente nesse gargalo, e também com a Embrapi. Questões de baixa inserção internacional, a gente vê que os produtos brasileiros desenvolvidos no Brasil, eles têm pouca inserção internacional, então a gente precisa quebrar isso também, como? É lógico que tem a questão tributária, mas também fazer com que as empresas brasileiras sejam vistas lá fora. Eu já falei da questão da baixa cooperação entre os ICTs, e um último item que eu anotei aqui está identificado no estudo, é um das ações importantes que a gente está tomando, é a questão do observatório de IoT. Eu acho que o mercado como um todo tem o estudo de IoT como um primeiro documento, mas é muito importante que o Observatório de Internet das Coisas saia do chão, como a gente brinca lá entre nós, para que o mercado entenda para onde ir, e com menos esforço. Vamos lá. Quanto à tributação, onde eu queria me aprofundar mais. No trabalho lá do César Rômulo, eu recomendo para que todo mundo dê uma olhada, ele cita que 80,3% do valor de hoje do setor de telecomunicações são para os sem risco. Ou seja, são as pessoas, é o governo, que não tem risco nenhum, e pega 50 e poucos por cento, 58%, e o restante de rentistas, pessoas que apenas aplicam ali e ganham juros em cima disso. O restante, os outros quase 20%, fica exatamente para quem é o setor produtivo. Isso deve ser tratado urgentemente. Eu brinco, tem no trabalho do César, mas eu cito também a independência americana foi feita por muito menos que isso. A Inconfidência Mineira por um quinto, e a independência dos Estados Unidos foi feita por muito menos do que isso. E é um absurdo a gente sentar em cima dessa situação tributária e não resolver ela de uma forma grande. Para isso, eu sinto sempre a falta nessas discussões de quem manda nisso, que não é o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nesse painel, era importantíssimo, ou no painel anterior, que o painel Telebrasil trouxesse, nem se fosse arrastado, já que eles não vêm, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Eu sei que é sempre convidado, mas eles nunca vão. Eu gostaria de agir com eles, como eles agem com o TCU e o CGU nas minhas costas, mas eu não consigo correr igual eles correm de qualquer situação dessa. Então, eu acho que está na hora de uma revoluçãozinha. A gente está precisando agitar isso um pouco. E não é o setor de telecomunicações, sabe? Eu acho que falta um pouco de união entre todos os setores. A gente fica discutindo sempre, o regime especial de Programa Nacional de Banda Larga, agora a lei de informática, que hoje eu trabalho. Eu acho que a questão é muito mais ampla e deveria não ser só setorialista. Tá? Senão, a discussão fica aqui no painel Telebrasil sobre telecomunicações, deve ter um painel de mineração para discutir tributação da mineração, um da energia, tudo mais. Então, todo mundo fica se quebrando em pedacinhos e nunca resolve o problema sério, que é o quê?
é a simplificação tributária, a facilidade de você fazer negócios. Você imagina um estrangeiro, a gente conversa com muitas empresas internacionais, como que isso gera emprego, né? Porque, afinal de contas, as pessoas têm que ser boas, né, para reportar para os estrangeiros a questão de como é a tributação dentro do país, né? E também geramos emprego de regulatório. Deve ter muita gente aqui que é meu amigo, inclusive, né, que ganha muito, que ganha seu salário exatamente pelas dificuldades tributárias dentro desse país, né? Isso também é custo Brasil. Tá? Ter que ficar tratando isso por setor, isso é custo Brasil. A gente precisava unir todo o país e abrir essa discussão da reforma tributária seriamente no país. Não dá mais para deixar ICMS, IPI, PiscoFins, desse jeito que ali é feito, certo? Em qualquer país civilizado no mundo, aí vem aquela discussão, é o IVA, eu não sei o que é, eu sei que tem que ser menos do que é, certo? As questões do fundo, tudo bem, elas têm uma destinação própria, eu acho que é fundamental mantê-los, mas a questão como tributos e contribuições é importantíssimo que a gente tenha uma discussão mais profunda sobre esse assunto. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma anotação que eu não queria perder. Não, acho que é praticamente isso que eu gostaria de colocar, deixar o meu manifesto aqui com vocês, né, e dizer que a gente, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, sempre está disposto a tratar desse assunto e tentar resolver. Por fim, só para eu esqueci de dizer, é óbvio que não é tão simples assim a discussão de se simplificar a tributação. Não dá para se virar a chave de uma hora para outra. Eu, como trabalho com a lei de informática, eu converso isso muito com a minha equipe. É engraçado isso, né? Eu, como um economista, e talvez eu possa me dizer liberal, né? Trabalhar com a lei de informática, isso é bem complicado, né? Porém, eu falo para eles que é importante acabar-se com a lei de informática se a gente resolver as questões tributárias como um todo. Não se dá para virar a chave de uma hora para outra, senão todos os setores acabam. A gente tem aí, na história, né, a abertura econômica de 1990, e outros casos que podem acontecer, de se tomar uma decisão radical de uma hora para outra. Agora, se não se começar a fazer paulativamente, né, a redução desses impostos todos divididos e se tratar um imposto único, né, a gente nunca vai sair desse lugar. E sempre vai estar aqui, vocês sempre vão ter um painel para todos os anos do painel Telebrasil discutindo isso. Tá? Então, é essa a mensagem que eu queria deixar. Thales, muito obrigado pela exposição. Hoje cedo a gente teve bastante tempo da manhã aí dedicado para falar sobre duas propostas de reforma tributária, né? Em muitos aspectos que até com coisas iguais ou que estão a caminho de se integrarem, né? Acho que são discussões em andamento importantes, mas aí a gente teve alguns contrapontos, né, algumas questões que o professor Chueri levantou, que a gente viu que não é tão simples assim, que a gente tem que dar foco para algumas questões bem específicas para fazer com que a gente tenha uma reforma tributária bastante ampla e completa, né? Acho que esse é o desafio, como você falou. Qualquer proposta que a gente fale, né, pode ser IVA, pode ser qualquer outra coisa, 2 ou 3, mas a gente tem que ter uma desoneração da carga tributária, que a gente vê que a gente está concorrendo, né, com outros países, com outros ambientes competitivos que têm uma exação muito menor, né? Como o César Rômulo falou aqui também, falou do retorno para o investimento. Como é que você quer atrair um capital de risco para uma coisa que é inovadora, está começando, tem um potencial, né, como a gente falou aqui alguns números, mas assim, aquilo é um potencial. Como é que você vai atrair um investimento naquilo ali? A questão da segurança jurídica, né, que a gente tem nas coisas, até quando a gente está discutindo algum tipo de incentivo. Você tem um incentivo, as regras estão postas na mesa, mas daqui a pouco, não, espera aí, veja bem, a gente tem que... Tem sempre alguns conceitos indeterminados que podem vir gerar alguma discussão por parte dos contribuintes, né? Isso tudo para explicar para o estrangeiro é complicado mesmo. Tá? Acho que os estrangeiros do setor já estão há bastante tempo atuando, aí, já estão bem familiarizados, mas mesmo assim, a gente, em alguns pontos, a gente tem bastante trabalho para explicar para eles esses pontos aqui. Vitor, me permite só fazer um comentário, quebrando o protocolo? É engraçado, porque a gente fica fazendo
desonerações setorialistas, né? E o pecado está sempre nas entrelinhas, né? Então, eu trabalhei no regime especial do Programa Nacional de Banda Larga, né, que o setor, grande parte, embarcou, né, e a gente sabe do problema que está tendo agora. Então, quer dizer, você vê que a gente, com boa intenção, fez o regime, mas como a burocracia sempre é necessária devido a órgãos de controle e tudo mais, a gente gera um problema. Então, se a gente não resolver isso de uma maneira geral e ficar fazendo reformas ou ações setorialistas, a gente sempre vai estar tendo contrapartidas de segurança e tudo mais de política pública que geram problemas no futuro e gera a insegurança jurídica que você acabou de situar. Exatamente, às vezes são conceitos indeterminados que são coisas que às vezes não ficam muito claras, que na hora que quem vai analisar um processo, a pessoa que está sob, como você falou, tem vários órgãos de controle, né? Dependendo do tipo de ação, do tipo de medida que a pessoa toma, ela pode vir até ser questionada futuramente, né? Eu acho que esse ambiente mais propício a negócio, uma tributação mais simplificada, é favorável, obviamente, para investimentos no Brasil, para o mercado, né? Mas também para o setor público, para investir tempo com outras coisas, né? Colocar a máquina para trabalhar em prol de uma série de questões, né? E aí, só puxando um ponto que estava sendo discutido de manhã na parte de reforma tributária, né? Das propostas se falava muito, não, a gente tem que acabar com a questão dos incentivos. Eu acho que, para esse tipo de assunto, seria salutar a gente ter algum tipo de incentivo, algum tipo de tratamento diferenciado, já que eu estou investindo dinheiro para trazer componentes de fora, para fazer investimento em pesquisa, talvez desonerar a mão de obra que trabalhe nesse setor, pensar em alguma coisa diferente mesmo para que a gente consiga ter avanços, né, significativos. Antes que eu tome muito tempo aqui, daqui a pouco eu vou estourar 15 minutos aqui, que eu nem tenho, eu vou passar a palavra para o José Américo. Obrigado. Você praticamente falou o que eu ia falar, vou me ater aqui um pouquinho. Thales, fiquei muito satisfeito em ouvir tua palestra. Achei que a tua palestra ela foi animadora, muito animadora, e principalmente por saber que há essa consciência, né, que há essa percepção. E aqui, como o Vitor falou, talvez esse seja um caso em que a gente devesse pensar numa reforma setorial, porque, nesse caso especificamente, essa reforma setorial ela tem uma potencialidade de atingir geral a todos os setores econômicos da economia, provocando um aumento generalizado de produtividade, de ganho de eficiência na economia como um todo. Então, nesse caso, é mais do que justificável que a gente pense em alguma coisa... Você poderia passar pense em alguma coisa... Essa apresentação foi a que eu fiz, se tiver lá uma outra do... Bom, estou sem apresentação, então eu vou falar aqui assim mesmo. Eu acho que, no gogó, a gente tem com o IoT, na minha avaliação, uma chance de ouro de começar certo. O fato de IoT ser uma tecnologia nova e disruptiva é uma grande esperança para a gente e é uma esperança porque pode ser que a gente, se nós interpretarmos bem o que está acontecendo, se nós entendermos bem o que está acontecendo e fizermos uma boa regulação, pode ser que esse começo, independente de todas as mazelas tributárias que a gente discutiu aqui ao longo do dia, que esse começo seja vitorioso, que a gente tenha ali uma experiência diferente da tristeza que foi a nossa discussão durante o dia. Por quê? Durante todas as exposições sobre reforma tributária, sobre alta carga tributária dos tributos regulatórios, e um grande sentimento de frustração vinha que dificilmente isso vai ser mudado pela necessidade da utilização dos recursos que estão aí, que existem hoje. No caso de IoT, a gente está falando de recursos que não existem ainda. Ou seja, nós não estamos falando em incentivo, em dinheiro colocado pelo Estado. A gente está falando em
ter uma boa regulação, em ter um bom ambiente de negócio, porque o resto a sociedade faz. Basta que você dê condição para que aquela atividade se desenvolva. Nenhuma dessas tecnologias que hoje estão graçando aí pela terra, nasceu de pesquisas militares, mas se desenvolveram como negócios, se desenvolveram como ferramentas revolucionárias, tanto na economia como na sociedade, a partir do uso que foi dado pela própria sociedade. Ela, se tinha condição adequada, vai surgir um Facebook, vai surgir um Google, vai surgir grandes empresas das condições. Não é do incentivo do governo, é das condições adequadas. O que se precisa, então, na nossa visão, a melhor ajuda que o governo poderia dar na questão do IoT é fazer uma regulação que gerasse condição para que, a partir dela, a sociedade fizesse a revolução à sociedade. E, na nossa visão, o obstáculo para que isso aconteça é o tributário. Quer dizer, com a tributação atual, não vai acontecer IoT no país. E não acho que seja só uma questão do Fistel. Na mesma categoria de Fistel, em termos de atrapalhar o IoT, está o Condecim, então os filhotes do Fistel. Aquela contribuição para a radiodifusão pública, que também tem a mesma base de incidência, quer dizer, ela gera o mesmo tipo de dificuldade. Agora, não é um problema só dessas taxas, é um problema, na minha visão, da forma como se observa a realidade. Não dá para nós querermos tributar a conexão de coisas da mesma forma que nós tributamos a conexão de pessoas. Por duas questões básicas e principais, na minha opinião. Conexão de pessoas gera um nível de receita que você poderia até conjecturar que cabe uma carga tributária dada a receita que gera aquela conexão de pessoas. E um segundo ponto é que, diferente da conexão de coisas, quer dizer, a conexão entre coisas, a receita gerada pela conexão entre coisas, se a gente for considerar as taxas que existem hoje, a tributação que existe hoje, e uma receita média, considerando o benchmark internacional, no final das contas, a receita líquida, considerando só os impostos que incidem sobre aquela tecnologia, aquele serviço, a receita líquida é negativa, fora todos os custos operacionais, ou seja, é inviável. Ninguém vai investir em IoT no Brasil, porque investir em Brasil hoje significa ter prejuízo na receita líquida. Não estou dizendo da operação nem menciono, é uma coisa absurda. Então, é necessário perceber, então, que a realidade da conexão de coisas é outra. É necessário perceber também que a conexão entre coisas, o objetivo ali não é a comunicação entre as máquinas não se comunicam, as máquinas são ferramentas de trabalho. Então, a conexão de coisas é para que você tenha ferramentas de trabalho dentro de algum processo de produção, para que essas ferramentas gerem ganho de eficiência deste processo. Não é a comunicação. Você não vai ganhar dinheiro, ou aumentar a sua eficiência, ou aumentar a sua base de arrecadação, em razão da comunicação entre essas máquinas, e sim do crescimento e da geração de eficiência que essas máquinas vão trazer quando elas inseridas dentro dessas cadeias produtivas. De modo que é importante que, nessa nova visão que o MCTIC está trazendo aqui, que haja, então, uma segregação, digamos assim, do ecossistema, da internet das coisas, do ecossistema da internet geral. Ou seja, o ecossistema da internet das coisas ele precisa ter conceitos e definições próprios, e, sobre esses conceitos e definições próprias, um regime tributário próprio, adequado para essa realidade. E não querer trazer uma realidade de um serviço antigo para esse serviço aqui. Então, a gente defende que essa nomenclatura seja criada para, então, criar esse regime especial ali, que se justifica. Essa nomenclatura não precisa ser uma jabuticaba. A gente pode encontrar nos documentos da UiT
toda a nomenclatura sobre o que é a internet das coisas, sobre o que é coisa, sobre o que é ecossistema das coisas, né? De modo a, então, fazer, do ponto de vista de uma linguagem que já seja admitida internacionalmente, não vamos criar uma linguagem nova aqui, a gente vai em cima da terminologia aceita para a internet das coisas, e ali a gente vai fazer, então, um tratamento tributário que é compatível com essa realidade, né? E, na nossa visão, o tratamento tributário tem que ser dado a zero. Por quê? Porque, na medida em que essa ferramenta passar a ser assumida, incorporada, se você dá um tratamento de tributação zero em IoT, eu acredito que a sociedade, por si só, dará conta de inserir o IoT dentro das suas cadeias de produção, e isso vai gerar, no final das contas, o efeito, sem que haja uma grande política pública, a não ser essa. Porque a sociedade, sem considerar, é claro que hoje a gente tem fundos que são cobrados do serviço de telecomunicação, e que, se esses fundos fossem também destinados para essa rede, seria muito bom, né? Corroborando com a ideia que foi colocada aqui pelo conselheiro. Mas eu estou falando de uma coisa para o futuro, né? De como tratar isso para o futuro. Por exemplo, se falou, como a gente foge dessa questão do... Tem uma coisa simples que já poderia ser feito de imediato, que é a definição do M2M. A definição atual do M2M, ela é de tal forma restrita, ou tem de tal forma problemas, que o próprio M2M não está acontecendo, né? Ou está acontecendo com dificuldades. Por quê? Porque ela não percebe essa natureza da máquina conectada como uma ferramenta. Ainda ali está entendendo a máquina conectada como uma coisa, como uma pessoa, como se fosse outra pessoa. Então, na nossa visão, o conceito de M2M deveria ser tudo, exceto a conexão entre duas pessoas. Conexão entre duas pessoas não pode ser M2M. Fora isso, é M2M, porque se você está conectado a uma coisa, você não está para se comunicar com aquela coisa, você está para usar aquela coisa como uma ferramenta de algo a mais que está inserido dentro do teu processo de produção. Então, eu acho que, se houvesse um decreto dizendo, olha, só não é M2M conexão entre pessoas, isso já resolveria grande parte dos problemas que nós temos hoje, e é uma classificação simples e abrangente o suficiente para você, eventualmente... É uma portaria. Então, através de se você estivesse numa portaria ali que está dentro das suas competências regulatórias, você já daria esse ganho aí de eficiência, deixa dentro da tua proposta de que a sociedade possa colaborar, deixa aqui a nossa colaboração já para você nesse termo. Presidente, basicamente, a fala que eu queria fazer era essa, sem apresentação. Agradeço aí a atenção de todos, basicamente isso. Obrigado, Zé Américo. A gente chegou já até a discutir, né, em outras ocasiões, né, que o conceito internacional, né, do IoT é no sentido de que aquilo faz parte de um ambiente, é uma infraestrutura, e que aquilo não é um acesso, né? Então, a gente falar que, eu não tenho o TFF sobre essa operação, né? Sobre esse... Não é que é um dispositivo aquilo ali, né? Ele faz parte de um ambiente, faz todo sentido, né? A gente ter a desoneração do TFF, e isso regulamentado de uma maneira bem clara. Vou passar a palavra para o doutor Caio Mário, né, que é o professor da FGV, participou também desse trabalho aí com o BNDES, com a MCTIC, com contribuições bem importantes. Já li na internet alguns artigos do professor bem interessantes sobre a regulação do tema. Eu acho que serão pontos bem esclarecedores aqui para o público. Obrigado, boa tarde. Queria primeiro agradecer aqui ao doutor Vitor, doutor Zé Américo, Guilherme, enfim, pelo convite para participar dessa mesa, pelo convite
painel Telebrasil. É sempre um prazer participar desses eventos setoriais. Eu acho que eles avançam na discussão de forma bastante intensa e profunda. Claro que é sempre, eu acho que os que me precederam já falaram isso, para mim ainda o maior desafio, né, de falar ao final, é a última palestra, então estou competindo, eu sou a única coisa que está entre os senhores e o fim do seminário de hoje, isso é um problema. Mas, para além disso, quer dizer, eu acho que todos nós aqui, e junto com o BNDES e com o Ministério das Comunicações, eu participei do consórcio que trabalhou no estudo, então algumas das nossas falas nitidamente teriam alguma sobreposição. O que eu vou fazer é eliminar sobreposições e aproveitar um pouquinho do meu tempo para comentar 2 aspectos que eu acho que surgiram na mesa e que eu acho que são particularmente interessantes da gente discutir. Sobre os desafios, que os desafios das novas tecnologias, pensando especialmente em IoT, eu acho que já foi colocado de forma bastante clara pelos que me antecederam que o FISTEL é um grande desafio. Né? Um grande desafio porque essas são aplicações onde a conectividade é fundamental. Do outro lado, cada estação conectada ou cada máquina conectada gera muito pouco receita. Então, já houve uma redução, essa redução é claramente insuficiente, né? E os que me precederam também já colocaram, inclusive sustentado pelo próprio conselheiro Aníbal, que é fundamental que a gente avance em direção à isenção da tributação setorial, aí, em especial das taxas do FISTEL, sobre essas aplicações. Sem isenção, as aplicações não vão decolar. Então, vamos ser muito claros nisso. Quer dizer, esse é um impedimento absoluto ao avanço de IoT no país. Então, isso é absolutamente fundamental. A Anatel já se manifestou a favor disso, falando que é marginal o impacto sobre a arrecadação, então é positivo, na verdade, esse avanço, e eu acho que a gente deve seguir nesse avanço. Gostaria de aprofundar um tema que foi levantado pelo José Américo agora na fala dele, que é a definição de M2M. Né? Eu acho que a gente tem hoje uma definição na legislação, essa definição está aí no decreto de 2014, e ela faz referência à ausência de intervenção humana. Né? Então, ela define a comunicação máquina a máquina com a ausência de intervenção humana. E esse é um grande problema do ponto de vista de definição. Né? E por quê? Porque muitas aplicações de IoT vão ter alguma intervenção humana limitada. Né? Então, se a sua geladeira começar a te avisar que ela vai comprar leite, provavelmente ela vai pedir para você autorizá-la a comprar leite alguma hora. Né? Então, ela não vai comprar leite infinitamente sem você ter que dar um ok em algum momento. Então, para isso, esse grau de intervenção humana limitada em certas aplicações de IoT não deveriam ser suficiente para tornar aquilo uma aplicação não M2M. Né? Então, acho que esse é o desafio. Como definir isso? Uma forma de definir isso é na linha que o Zé Américo propôs, que é uma definição por exclusão. Fala, tudo aquilo que não é comunicação interpessoal é a comunicação M2M, dessa forma a gente definiria. Acho que essa é uma possível solução. Se não se adequar a essa solução, por qualquer razão, se entender que essa não é a solução mais correta, o fato é que a gente precisa prever expressamente que intervenções humanas limitadas não são um problema para a definição de M2M, e que essa isenção, quer dizer, hoje essa redução de tributação, no futuro uma isenção, vai ser aplicável a essas soluções em que alguma intervenção humana esteja ocorrendo. Então, acho que esse desafio é um desafio imediato, seja para a gente ter a redução de tributação já existente, seja para a gente avançar em direção à isenção. Pensando também em alguns outros desafios que a gente tem aqui em termos de inovação e de novas tecnologias, acho que uma questão que aparece de forma muito forte, apareceu para a gente também em termos de diferentes soluções aí durante o estudo e dos aspectos regulatórios do estudo, é que cada vez mais a gente também vê soluções de radiação restrita surgindo, inovações com radiação restrita, né? E novas aplicações com radiação restrita. Isso pode e deve ser parte do ecossistema de IoT. Eu acho que a gente deve apostar em radiação restrita como uma possibilidade. Isso já ajuda do ponto de vista regulatório, quer porque você não precisa de uma autorização específica, quer porque não tem tributação de FISTEL nas máquinas conectadas por radiação restrita. Então, acho que a gente precisa apostar nisso. Qual o desafio aqui? O desafio aqui é pensar em qual que é a gestão adequada de espectro para viabilizar que esse tipo de solução decole.
né? Então, a gente precisa de mais espectro. A gente tem espectro alocado adequadamente para soluções de radiação restrita? Quais são as faixas de frequência que são mais adequadas para isso? Como é que a gente deve regular isso para o futuro? Então, a gente tem que pensar na regulação de espectro, pensando em como permitir a emergência desse tipo de solução também para IoT. Ela resolve o problema tributário, porque, afinal de contas, esse tipo de estação não precisa pagar as taxas do Fistel? Não resolve, eles são complementares, são soluções complementares, e eu acho que a gente tem só que pensar nesse aspecto também. Pensando um pouquinho em 5G, que também estava referido aqui na discussão do painel, quer dizer, a gente já está aqui, acho que a Anatel vem estudando de forma intensa a implementação de 5G no país, pensando nas faixas que vão ser alocadas para isso. E eu acho que a gente tem que começar a pensar também em qual que é o modelo de leilão, qual é a melhor forma de estruturar leilões de espectro, pensando em 5G também, e que política pública vai ser implementada. E aqui eu acho que a gente tem que olhar para trás e fazer um balanço também sobre as últimas rodadas, sobre o que foi feito, que tipos de leilões foram feitos, as estratégias que foram feitas, por exemplo, de atrelar o 450 MHz ao 2.5, o que teve de positivo nisso, o que teve de negativo nisso, o que não funcionou em relação ao 450 MHz. Eu acho que tem elementos, a gente tem história para a gente olhar para trás e pensar para o futuro em termos de uma modelagem que possa pensar num caminho à frente que seja mais eficiente. Eu acho que essa é a ideia da gente avançar em relação ao 5G. E, nesse sentido, acho que a gente tem que pensar em leilões que permitam alguma flexibilidade para os operadores dimensionarem adequadamente suas necessidades de espectro, então, de fato, buscarem aí as suas necessidades de espectro a partir desses leilões, e viabilizar o melhor uso possível desse recurso escasso. Pensar em entradas, como é que isso viabiliza entradas, qual é a discussão possível aqui. Sabendo que esse é um negócio de gente grande, esse é um negócio de grandes operadores, esse sempre vai ser um negócio de grandes operadores, porque é muito capital intensivo e vai ser cada vez mais. Então, acho que a gente não tem que ter ilusão de achar que não, a gente vai ter uma indústria extremamente pulverizada em 5G. Não vai, eu acho que a gente só vai exigir mais recursos aqui, mas a gente tem que pensar em flexibilidade para que as empresas otimizem o uso do espectro. Exploração industrial de radiofrequência, run sharing, swaps de faixas, eu acho que isso vem acontecendo, vem se expandindo, acho isso extremamente positivo, acho que a agência vem enfatizando essas soluções, vem permitindo essas soluções, eu acho que a gente tem que apostar nessas soluções. O PLC 79 também avança nisso, quer dizer, seja em termos de permitir a ampliação aí dos prazos e, no fundo, a permanência do espectro, acho que isso é positivo. Criação de um mercado secundário de espectro, criação da possibilidade de gestão de espectro de forma mais eficiente, na medida em que você tenha também um mercado secundário de uso de espectro. Eu acho que todos esses elementos, em conjunto, eles podem ajudar um ambiente mais favorável à inovação, mais favorável a aplicações de IoT, mais favorável, e não só aplicações de IoT, a gente está falando de inteligência artificial, Thales estava mencionando, a gente está falando de outros tipos de inovação que a gente nem sabe ainda quais são, né? No fundo, a gente está provavelmente num momento de mudança, onde a curva de transformação, de inovação está acelerando enormemente, então está naquele momento de aceleração de uma curva logística que os economistas gostam de falar, e a gente precisa estabelecer elementos do ponto de vista regulatório que viabilizem essa aceleração, né? Que não impeçam e que potencializem essa aceleração. Eu acho que esse é o aspecto. Enfim, esses eram elementos que eu tinha preparado. Eu queria fazer 2 comentários nesse tempo que me resta sobre aspectos que surgiram na mesa. Um em relação aos fundos setoriais, em especial ao FUST, né? Eu acho que o FUST... Eu fiz meu doutorado, eu terminei meu doutorado em 2005, onde eu estava estudando FUST, diferentes estratégias de universalização na América Latina, Peru, Chile, Brasil. E a grande constatação era as dificuldades de implementação no Brasil, né? Isso em 2005. 12, 13 anos depois, a gente está na mesma discussão. É inacreditável, gente. Assim, eu acho que esse é o típico tema
no qual, e aqui faço coro ao conselheiro Aníbal, faço coro ao Thales, faço coro a todos aqui que me precederam, faço coro ao Carlos. Esse é o tema no qual a gente precisa de uma força-tarefa do governo para se mobilizar sobre esse tema, né? Eu acho que não há desculpa que justifique a gente ter um fundo criado desde o ano 2000 e 18 anos depois a gente ainda está discutindo quais os entraves para isso. Tá? A gente podia discutir que os entraves não eram tão grandes assim, podia olhar para trás e falar, poxa, não, mas a própria lei de FUST já previa rede de alta velocidade para conexão de escolas. Poxa, então por que a internet não cabia? Ou era mesmo só concessionária ou só serviços em regime público podiam ter acesso? Não interessa, a gente precisa superar isso. Então, a gente vai precisar de algum tipo de ajuste legislativo, acho que esse é um ponto. Acho que a gente vai precisar de uma regulamentação adequada. A gente vai precisar pensar de forma muito mais sofisticada sobre a alocação desse recurso. Então, a discussão de financiamento que o BNDES trouxe, acho que é uma discussão fundamental. Mas, mais do que isso, pensar em desenho de leilões de subsídios, pensar em como é que eu alavanco o CAPEX a partir de subsídio, né? Porque, muitas vezes, você tem projetos com valor presente líquido negativo marginalmente, mas o CAPEX é altíssimo. Então, com poucos subsídios, se alavanca muito investimento privado. Se olhar as primeiras rodadas de leilões dos fundos do Chile ou do Peru, foram fundos que alavancaram de 10 a 15 dólares privados por dólar público gasto. É um negócio inacreditável, gente. São 15 vezes mais. Você está falando de investimento privado. Então, é a capacidade de um fundo público. Então, imagina que a gente não vamos falar da totalidade do dinheiro, não. Vamos falar de 5 bilhões. Multiplique isso por 15. Imagina o que é isso de investimento se você estiver falando de VPL negativo de 5 bilhões. Você não está falando que o CAPEX é 5 bilhões. Você está falando que o VPL negativo é de 5 bilhões. O CAPEX pode ser muito mais do que isso. Então, assim, eu acho que a gente tem tanta sofisticação para trazer para essa discussão que a gente ainda não trouxe. Eu acho que ela está só no começo, a gente precisa de uma força-tarefa para pensar sobre isso, para modelar isso. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Então, acho que esse é um aspecto. E o outro aspecto que eu queria só ressaltar, eu acho que o Zé Américo já fez isso também antes de mim, é quão positivo eu ouvir, de forma enfática, o Thales colocando a questão tributária, enfim, o Thales é uma pessoa do governo, do Ministério das Comunicações, absolutamente sensível a um problema de carga tributária que eu concordo com o conselheiro. Temos um momento difícil no país em termos de desoneração. Agora, nós não podemos fechar o olho para isso. Se a gente realmente leva a sério o fato do setor de telecomunicações ter spillovers, né, ele transbordar, ele gerar para outros setores da economia externalidades, para além daquilo que ele gera de crescimento no próprio setor, então a gente precisa levar isso a sério. E a gente precisa repensar qual o impacto negativo que essa carga tributária tem para o país inteiro, em todos os setores da economia. E eu acho que isso também é algo que já passou da hora da gente discutir a sério. Então, acho que esse é um ponto também que é muito positivo nessa mesa, eu acho que isso vem sendo discutido há muito tempo, mas acho que está na hora da gente preparar aí para os próximos anos uma revisão realmente profunda na carga tributária do setor. Enfim, era isso que eu tinha para contribuir, procurei eliminar sobreposições o máximo possível e contribuir em discussões que eu acho que surgiram na mesa, que para mim são muito positivas aqui. Agradeço novamente ao Vitor, ao Zé Américo, ao Guilherme, pelo convite para estar aqui. Prazer estar aqui também com o conselheiro, com o Thales e com o Carlos. Muito obrigado. Caio, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu fazer um arremate bem interessante de todos esses pontos aí, né? E assim, o que fica, acho que de mensagem, né, de tudo que a gente falou aqui é a quantidade de oportunidades que a gente tem de gerar riqueza, né, de desenvolver novidades, né, coisas que a gente não faz ideia ainda de todo o potencial que aquilo ali pode trazer para a gente, né? O desafio, obviamente, a gente tem toda uma série de regras regulatórias que a gente tem que mexer, a parte tributária é importantíssima, né? A gente até, pegando carona no que foi falado mais cedo, né? Toda a tributação que a gente tem hoje vem de lá de trás, tem coisa que vem ainda de antes da Constituição de 88, a Constituição mudou uma série de questões, né? Mas tudo isso foi construído num mundo onde a economia foi construída numa base material, né? Tudo era
eram coisas concretas, né? A economia era movida a objetos, a bens, né? Agora a gente está aí às portas, né? Já é um processo iniciado da 4ª Revolução Industrial, e que essa indústria aqui vai ser o principal insumo de tudo que vai ser produzido pela humanidade daqui para frente, né? No final das contas, a gente não faz ideia de tudo que vai ser automatizado, né? Vai ter robô fazendo tudo quanto é coisa, e a gente vai poder ficar bem tranquilo na praia, só assistindo eles trabalhando, né? E aí, de repente, botar alguns para desenvolver mais coisas, né? Pensar nos robôs mais eficientes, né? Acho que eu, pela minha idade, quando isso tudo aconteceu, eu já vou estar já mais no esquema de ficar na praia ou na academia, pensando em Vitor, coisas isso novas. vai depender do que a gente está falando aqui. Se tiver reforma, vai ser logo. Se não tiver, vai né? ser nessa fase. Aí realmente vai ser já lá na frente, né? Já. Tá certo. Vamos abrir para perguntas. Dá 2 minutos para uma observação? Por favor. Olha, eu estou cobrindo esse setor há 51 anos exatamente. Aquilo que o Caio disse que 13 anos é o mesmo quadro. Eu tenho 51 anos de testemunho. Né, o que aconteceu de realmente importante nesse país foi a privatização. Senão, nós estaríamos voltando para a idade da pedra no século XXI. Então, o que eu vejo é o seguinte: a sociedade permitiu, e ela foi o cidadão que paga todas essas contas, não é um personagem dessa discussão. Ele é um ator tão importante, e a grande fragilidade que eu sinto como jornalista, eu sou do lado do cidadão, eu falo com ele todos os dias, eu sinto na pele. Vejam o que os caminhoneiros fizeram, tá certo? Porque eles se mobilizaram, eles para levantar a questão do combustível. Levantaram uma reunião ministerial exclusiva em 48 horas, tá certo? Nós não temos nenhuma força de mobilização e não conscientizamos. Acho que uma das poucas famílias conscientizadas nesse país é a minha, porque eu martelo todos os dias. Eu digo, vocês estão pagando, numa conta telefônica, mais impostos do que serviços. Hoje eu vi uma tabela na Globo News, num pedacinho, em que dos combustíveis, só 34% vai para a Petrobras, tá certo? Isso é um escândalo, tá certo? Né? E nós achamos que não temos condição. Eu discordo respeitosamente, Aníbal, de quando você diz, não, isso é impossível. Não. Agora é que nós temos que mexer. O que o Tales disse, por exemplo, a Revolução Francesa foi feita, né, e todas as revoluções, quando você mobiliza as pessoas que mais sofrem. Né. Eu não vejo essa falta de estratégia nossa, e eu me incluo aqui várias vezes, porque eu testemunho dos 61 painéis, eu contei hoje, participei de 57. Tá certo? Desde do Hotel das Paineiras, no Rio de Janeiro, em 1974. Tá? Então, eu acho que eu tenho algum direito de emitir uma opinião, tá certo? E acho que, se eu puder dar um conselho à Telebrasil e todos os que... Acho extraordinário você ter governo hoje falando o que eu ouvi, tá certo? O que o Tales disse, o que, digamos, o Carlos falou também, BNDES, né? A própria Anatel, que é governo, é o governo mais aliado, mais próximo de nós, dos nossos interesses, tem consciência hoje, porque tem uma equipe realmente de profissionais que se formaram no setor, e não o que nós tivemos um bando de sindicalistas que não entendiam nada aqui. Né? O que nós temos é que ter reformas profundas, e a reforma tributária é um escândalo. Em petróleo é a mesma coisa, o escândalo, em energia elétrica é a mesma coisa, em telefonia. Que país é este? É um crime contra o futuro dessa nação. Nós não temos condição, com esse discurso, de mobilizar 200 milhões de pessoas. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi ótima a exposição. Acho que a gente precisa se mobilizar mesmo, né? Acho que a gente precisa fazer com que isso tome corpo, né? A gente
Thales vai levantar mais uma questão aqui. Etevaldo, eu sinto na falta aí na mesa do cidadão, talvez menos, porque acho que todos nós somos cidadãos e todos nós pagamos Fistel, Fust e Funtel e não vemos isso aplicado, certo? Eu sinto falta mesmo aquilo que eu disse na minha fala. O que eu sinto falta é da discussão com quem é o entrave, né? Com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do Planejamento. Eu também, como cidadão de Brasília, é lógico que eu tenho vários colegas no Ministério da Fazenda e colegas que trabalham em altos cargos do Tesouro Nacional. E quando você vai conversar com eles, e aí, como que está essa discussão lá? Como que vamos resolver essa questão tributária, né? Você vê que isso aí dá problema em todos os setores, né? Isso não é discutido. A gente não tem estratégia. A estratégia é guardar do almoço para pagar a janta. Não existe estratégia no país hoje referente a tributos. E quando eu falo isso, eu estou junto com o conselheiro Aníbal. Não dá para discutir redução de arrecadação. A gente hoje tem um Estado grande, então, para a gente reduzir a arrecadação, a gente tem que reduzir o Estado. E aí, me incluo, eu sou funcionário público de carreira, né? Então, tem que se trabalhar isso, perfeito? E, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é se transformar, talvez, isso mais simples, né? Hoje, a gente conversa lá dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia para trazer investimentos externos para o Brasil. A gente fala com a Qualcomm para trazer a fábrica para cá, tudo mais. A dificuldade de se explicar como se tributa no país é muito mais complicado do que até o imposto que se paga. Você entendeu? Não se consegue falar para um japonês, para um coreano, para um americano, para um europeu, de forma tranquila, como que é que se funciona dentro do Brasil. A própria lei de informática, né? Eu trabalho exatamente com a aplicação de P&D, né? Está dando um problema monstruoso para as empresas, né? Com uma boa intenção de se ter um benefício fiscal, se causou um entrave burocrático enorme lá dentro do Ministério. Então, é nesse sentido que eu discuto, viu, João, só Zé Américo, aquilo que eu estava falando, se a gente discutir setor por setor, acho que a inconfidência que eu brinquei aqui não pode ser só do setor de telecom, apesar de concordar com o Américo. A IoT, como é uma coisa nova e com custo muito grande, tem que se ver diferentemente. Mas o primeiro momento é se discutir de forma sem setor. Depois, como estratégico, se discutir o setor. Mas primeiro, discutir a reforma tributária como um todo. É isso que se eu não conseguir deixar claro na minha fala, eu queria colocar agora. Não adianta a gente ficar discutindo um setor. Thales, você deixou encantadoramente claro. Eu só queria fazer uma coisa. Chegou a minha fotografia ali, ó. A minha fotografia chegou ali agora. Essa estratégia de... A verdade, o que está na mesa é um robô, né? É automatizado já. Ótimo. Bom, gente, por favor. Não, só para dizer que o nosso amigo Etevaldo, ele não só tem direito, como tem autoridade para emitir suas opiniões e são absolutamente aceitas, com todo respeito. Na realidade, eu quando fiz aquela afirmação, foi só no sentido de separar qual o tamanho da autoridade que nós temos de diálogo. E eu acho que um setor que tem uma contribuição de mais de 70 bilhões por ano de impostos, fazer o enfrentamento para não pagar 1 bi e pouco de FUST ou 3 bi de Fistel, eu acho que ele está errando no alvo. Essa é a minha opinião, sinceramente. Eu acho que o alvo que nós temos que atacar com toda essa autoridade que temos, nós temos o direito de aí sim constituir isso que propôs o professor aqui, eu assino embaixo, voto com o relator, de que nós temos que constituir uma força-tarefa sim, porque não é possível que a gente entre Painel Brasil e saia de Painel Brasil com o tema posto e a gente não constitua uma força-tarefa para discutir sobre isso. Eu falei há pouco sobre o meu voto do PERT. Eu tomei a liberdade de apresentar
uma proposta de minuta de projeto de lei para o Executivo. É claro que isso é assunto polêmico dentro da Anatel, não tem unanimidade. Tem gente até que acha que a Anatel não tem essa autoridade. Pelo amor de Deus, está na lei. A Anatel tem ela não só tem o direito, como tem o dever. A Anatel tem o dever, ela está inadimplente com o seu dever. Então, eu assumo essa responsabilidade de dizer de público que nós, anatelinos, nós não podemos abrir mão dessa prerrogativa, responsabilidade, porque prerrogativa se confunde com direito, mas é responsabilidade mesmo de propor ao Executivo. E aí eu diria, quem no Brasil tem mais condição de fazer um estudo setorial, considerando todos os aspectos, juntando todas as complicações e tentar apresentar uma solução? A Anatel, e dialogando, formando uma força-tarefa, eu acho que a gente tem todas as possibilidades de lograr sucesso, principalmente no ano em que nós estamos vivendo, que é ano eleitoral, e candidato a presidente da República que se preze tem que sentar com o setor e dar uma proposta e dizer o que pensa para o setor. Eu acho que nós temos que levar proposta também para os candidatos, porque vença ele quem for, tem que ter na mão documento, digamos assim, síntese do que pensa o setor, para que ele possa também agir a partir de 2019. É isso, mas concordando integralmente com a sua observação, senhor Etevaldo, eu acho que absolutamente oportuna a sua disposição nessa jovialidade de fazer revolução, viu? Parabéns. Senhores, Estou há 15 advogando e estou voltando agora para o... vim no painel do ano passado, vim nesse também. Mas o que eu estou achando que está faltando, eu ouvi muita reclamação ano passado de vocês em relação ao imposto, e agora a gente está ouvindo algumas coisas novamente. Algumas coisas estão se repetindo, né? A questão das antenas, dos sais e tal. Mas quando você vai na sua cidade, tipo de Curitiba, o curitibano não sabe do problema de vocês. O povo não sabe do problema de vocês. Ele não sabe, por exemplo, que o sinal da TIM é uma droga, porque a TIM não consegue colocar uma antena lá. Então, a minha sugestão, estou sendo sincero, né? Faça uma propaganda como todo mundo está fazendo, né? Eu vi propaganda de posto de gasolina, tem aquele lá, agro é bom. Por que não faz alguma coisa assim, mais institucional, para informar o cidadão? É claro que você vê uma conta de telefone e vê o imposto ali, mas, infelizmente, nós somos ignorantes, né? Vamos ser bem sinceros, né? Um pouco baixa escolaridade. Então, você tem que dizer para o cara, olha a sua conta, olha o valor que se paga. Eu não instalo antena porque tem uma dificuldade aqui na... Converse com o seu vereador. Essa é a minha sugestão, porque senão a gente vai ficar falando, né? ainda que exista uma Porque legislação de ideia- antenas, né, que regulamente isso, ainda existe E entraves. só para né? concluir, a gente tem que parar com aquela ideia de um governo mandando no povo, né? É o contrário, um governo que funciona é um povo mandando no governo. Agora, só vai mandar se tiver informação, né? Aí ele vai cobrar do vereador, entendeu? Se a gente não fizer isso, é uma sugestão. Fazer uma pequena propaganda, como todo mundo está fazendo. Não, até para separar, explicar, às vezes, percepções, né? Tem certas percepções que tomam corpo, né? Acho que é importante não só para o nosso setor, mas para todo mundo, como falar do setor de combustíveis, né? Para trazer informação para a sociedade do que está acontecendo. Certamente, certíssimo, certíssimo. Senhores, muito obrigado, foi ótimo aqui poder compor a mesa com vocês, agradeço novamente pelo convite. Tá? Foi bastante esclarecedor, eu confesso que para poder compor a mesa eu tive que ler sobre uma série de assuntos que eu mesmo que trabalho no setor ainda não tinha uma ideia, mas ainda não tinha me aprofundado tanto. Então, agradeço a todo mundo pelas contribuições e pela participação. Obrigado.